Salmo 39, nós vamos ler a primeira metade do versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Diziam os antigos que não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. Essa é uma observação sóbria e fiel da vida. A alegria que sentimos quando tudo está dando certo deve ser balanceada com a certeza de que haverá momentos em que ao menos algumas coisas darão errado. Então a alegria que se sente quando tudo está dando certo não deve ser uma alegria eufórica que negue a realidade do sofrimento. Em contrapartida, a tristeza que sentimos quando tudo está dando errado deve ser moderada com a convicção de que haverá oportunidades em que pelo menos algumas coisas darão certo. A sabedoria dos antigos, então, de que não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe, é uma observação fiel e sóbria da vida. Mas essa observação, ela permanece incompleta. Porque ela nada diz acerca da tua responsabilidade. Imagine se você dirigindo na estrada e de repente você nota o pneu furado. Ficar empenhado na estrada com um pneu furado certamente é um mal que ninguém quer para si. Mas não basta que você fique dentro do carro e recite como um mantra que não há mal que nunca acabe. Esperando que magicamente você vai poder começar a dirigir novamente. Não. Você vai ter que sair do carro, você vai ter que trocar o pneu furado. Então vai poder continuar seguindo viagem. Se você não trocar o pneu, o mal de ficar empenhado na estrada com o pneu furado não vai acabar. Né? Então, se você não se torna responsável pela resolução do problema, do mal que surgiu, aquele mal não vai acabar. Então, é verdade, sim, que não há mal que nunca acabe. Desde que você faça algo a respeito desse mal. Se você não fizer nada, o mal não vai acabar. Ele vai permanecer. Esse exemplo do pneu furado, ele deve ser extrapolado para as demais circunstâncias da vida. Não há mal que nunca acabe, desde que você faça algo a respeito. Certamente nem todas as circunstâncias adversas são tão simples quanto a troca de um pneu furado. Porque a troca de um pneu furado depende unicamente da tua prontidão e da tua habilidade. Né? Você deve estar pronto a fazer e você deve saber fazer, que é relativamente simples. Agora, nem tudo é tão simples e tão fácil quanto a troca de um pneu furado. As circunstâncias nas quais você pouco ou nada pode fazer a respeito. E a gente pode imaginar, por exemplo, uma doença incurável. Ou, de repente, pior do que uma doença incurável, uma doença terminal. Você nada, ou melhor, você pouco ou nada pode fazer contra uma doença incurável ou terminal. E perceba que até o momento nós não mencionamos Deus. Do ponto de vista meramente natural,
É verdade que trocar um pneu furado depende unicamente da tua prontidão e da tua capacidade. Mas a realidade é mais ampla do que esse ponto de vista meramente natural. A realidade inclui também Deus, de modo que, mesmo tendo prontidão e capacidade para trocar um pneu, você só vai conseguir de fato trocar esse pneu se Deus permitir que você realize essa tarefa. Deus pode não permitir que você realize essa tarefa. Então, mesmo o mal menos prejudicial, tal qual um pneu furado, né? Porque de todos os males que pode acontecer com alguém, pneu furado certamente é um dos menores, né? Imagina aquele homem que foi levado morto para o banco para conseguir um empréstimo, né? Não pode. Poucos males são piores do que esse, né? Tu morrer ou estar prestes a morrer, não se sabe se a mulher estava levando o cara ainda estava vivo, quase morto, ou se já tinha morrido mesmo, né? Imagina você morrer e ser carregado para o banco para pegar um empréstimo no teu nome. Certamente isso é pior do que o pneu furado, né? Então, mesmo o mal menos prejudicial, tal qual um pneu furado, exige que você dependa da ajuda de Deus. Consequentemente, mesmo o mal menos prejudicial exige que você implore a ajuda de Deus. Mesmo aquele problema simples que você tem que resolver, você precisa implorar a ajuda de Deus para resolver esse problema. Recusar-se a implorar a ajuda de Deus numa circunstância adversa menor é recusar-se a render glória a Deus nessa circunstância. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Romanos 10, 31. Quer você esteja comendo, quer você esteja bebendo, quer você esteja trocando um pneu furado, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Mas como você poderia trocar um pneu furado para a glória de Deus se você se recusa a implorar a ajuda de Deus para trocar esse pneu furado? A ajuda, o que a gente não percebe é o seguinte: a ajuda de Deus que você precisa para trocar um pneu furado é a mesma ajuda que você precisa para enfrentar uma doença incurável ou terminal. É a mesma ajuda. A mesma ajuda para trocar um pneu furado é a ajuda que você precisa quando está no hospital, com uma doença incurável ou terminal. A mesma fé, a fé que você tem em Deus para trocar um pneu furado é a mesmíssima fé que você terá em Deus ao enfrentar uma doença incurável ou terminal. O que significa que se você não aprender a crer em Deus e a depender da sua vida em meio a uma circunstância adversa menor, tal qual a troca de um pneu furado, não será em meio a circunstâncias adversas maiores, tais quais doenças incuráveis e terminais, que você desenvolverá essa fé e dependência de Deus. Se você não aprende a depender de Deus nas coisas pequenas, não será nas grandes que você saberá depender de Deus. Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, necessariamente será infiel no muito. Se você não aprender a implorar a ajuda de Deus em meio a circunstâncias adversas menores, quando você orar a Deus em meio a circunstâncias adversas maiores,
essa tua oração será desprovida de fé. Que você não treinou essa fé. Na academia, quando você começa a treinar, você não começa fazendo um supino com 40 quilos de cada lado. A menos que o cara simplesmente trocou de academia. Né? O cara já treinava numa academia, trocou. Ele chega lá, no primeiro dia ele começa a fazer um supino com 40 quilos de cada lado. Mas se é a tua primeira vez na academia, tu não vai levantar 40 quilos de cada lado. O teu músculo peitoral, o teu tríceps, não suporta 40 quilos de cada lado. Você provavelmente vai começar com menos de 10 quilos. Quando eu comecei na academia, eu tentei com 2 halteres, né? 10 quilos de cada lado, e não foi. Eu tive que baixar para 8 quilos. Mas depois de 2 semanas, eu já pude pegar o de 10 quilos. E depois de 2 meses, eu já estava com 20 quilos de cada lado. Mas você não começa, você não chega na academia e diz, eu quero, me dá o teu maior halter aí, o teu... Não. Você começa com cargas menores e gradativamente você vai aumentando as cargas. A fé é assim também. Você não começa exercendo fé em situações literalmente impossíveis. A menos que realmente essa seja a tua circunstância logo que você converteu. Mas normalmente Deus treina os seus filhos. Normalmente não. Deus sempre treina os seus filhos. E normalmente, quando Deus treina os seus filhos, Deus não começa com um desafio literalmente impossível, como uma doença incurável ou terminal. Existem circunstâncias que sim, mas normalmente não. Normalmente a pessoa se converte a Deus e Deus começa a treinar o seu filho e Deus começa a largar o seu filho em situações difíceis, mas não situações difíceis que são necessariamente desesperadoras. Você começa a sua fé com coisas pequenas. A troca de um pneu furado. Ou qualquer outro problema que possa existir. E você vai treinando a fé. Até que daqui a pouco você aprendeu a depender de Deus de tal modo que você pode estar na cama de hospital com uma doença terminal e a tua fé não é de modo nenhum abalada. Ou você está do lado de alguém que está na cama de um hospital com uma doença terminal, você está vendo a pessoa definhando, você está vendo a pessoa morrendo dia a dia, hora a hora, a pessoa você percebe a pessoa mais fraca hora a hora. A cada hora que passa, a pessoa está mais perto da sepultura. E a tua fé não é abalada. Mas se você não treina a fé, a tua fé vai ser abalada. E de repente, o abalo será tal que você começará a se afastar de Deus e de Cristo e do convívio da igreja. A tua fé em Deus deve ser treinada e desenvolvida a partir das circunstâncias adversas menores em direção às maiores. Portanto,
Aquilo que nós afirmamos antes é falso. Eu menti para vocês. Eu afirmei para vocês que há circunstâncias nas quais você pouco ou nada pode fazer. Isso é uma mentira. É falso que há circunstâncias nas quais você pouco ou nada pode fazer. Não importa se a circunstância adversa for menor ou maior, você sempre deve implorar a ajuda de Deus. De um pneu furado até uma doença incurável ou terminal, você sempre deve implorar a ajuda de Deus. Sempre há algo a fazer. Sempre há algo a ser feito. Eu queria que essa fosse a última pregação no Salmo 39, mas ela será a penúltima, creio eu. Ela será a penúltima, porque se eu fosse pregar tudo que eu de fato queria pregar, ficaria muito longa a pregação. Então resolvi dividir em pelo menos 2 pregações. Essa é a penúltima pregação na qual nós responderemos a questão de como pedir a Deus o fim das tuas circunstâncias adversas sem murmurar contra Ele. E a resposta que nós daremos nessa mensagem é a seguinte: por meio de palavras e ações práticas, implore a Deus o fim das circunstâncias adversas por você enfrentadas. Por meio de palavras e ações práticas. Palavras e ações práticas. Implore a Deus o fim das circunstâncias adversas por você enfrentadas. Obviamente, as suas palavras são as suas orações a Deus, né? E as ações práticas pelas quais você vai implorar a Deus o fim dessas circunstâncias adversas são a busca e a implementação das soluções que a palavra de Deus oferece aos teus problemas. Isso é assim porque depois de implorar a ajuda de Deus, é necessário que você saia do carro e troque o pneu furado. Pode até ocorrer uma circunstância em que você peça a ajuda de Deus e Deus envia um anjo e esse anjo conserte o furo no pneu. Pode ocorrer circunstâncias assim. Mas normalmente, Deus determinou que você troque o pneu furado do carro. Por isso, então, depois de pedir que Deus ponha um fim a essas circunstâncias, é necessário que você busque na palavra dele as soluções que o próprio Deus já deu aos problemas que você está enfrentando. Não há mal que nunca acabe, desde que você faça alguma coisa a respeito. E o que você fará a respeito das circunstâncias que te são adversas? Por meio de palavras e ações práticas, você implorará a Deus o fim de tais circunstâncias. Na última pregação, nós fizemos uma exposição da primeira metade do versículo 12. E nós destacamos que essa primeira metade, ela pode ser dividida em 3 pedidos feitos por Davi a Deus. Ouve, Senhor, a minha oração, primeiro pedido. O segundo pedido, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. E o terceiro pedido, não te cales perante as minhas lágrimas. Naquela mensagem, nós afirmamos que esses 3 pedidos ensinam uma lição valiosa de como devem ser as suas orações. Nas suas orações, além de pedir a Deus o que você tem necessidade, você deve insistir para que Deus te dê aquilo que você pede a Ele. E como nós chegamos a essa conclusão? A partir do verbo que Davi usa aqui. O verbo hebraico que ele usa no pedido, ouve, Senhor, a minha oração, esse verbo não se limita à audição. Davi não está meramente pedindo que Deus escute aquilo que ele pede. Não, Davi está pedindo que Deus atenda aquilo que ele pede. Davi está pedindo que Deus dê para ele aquilo que ele está requerendo de Deus. Davi está dizendo, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor faça isso por mim.
Não meramente escute aquilo que eu estou pedindo. Realmente faça isso que eu estou pedindo. Quantas vezes, nas tuas orações, você simplesmente listou a Deus aquilo que você queria de Deus, mas você não insistiu para que Deus realmente te desse aquilo que você pede dele? Você meramente disse: Senhor Deus, eu preciso disso aqui, daquilo lá, isso aqui também, esse problema aqui também eu gostaria que o Senhor resolvesse para mim. Mas você parou nessa listagem. Você apenas listou. Você não insistiu para que Deus realmente te desse aquilo. Por que isso é necessário? Isso é necessário para que você aprenda a ter esperança em Deus, da mesma forma que uma criança tem esperança nos seus pais. E eu vou pedir que vocês abram comigo em Mateus 7. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Considere essas palavras de Jesus e observe o quão abrangente e generosa é a resposta de Deus, o Pai, às orações dos seus filhos. O que você pedir ao teu Deus e Pai, Ele te dará. O que você buscar do teu Deus e Pai, dele você receberá. A porta que você bater, qualquer que seja a porta que você bater, o teu Deus e Pai abrirá essa porta para você. É impossível ficar melhor do que isso, né? E de fato, a afirmação de Jesus de que a resposta de Deus às orações dos seus filhos é assim tão generosa e abrangente, parece ser boa demais para ser verdade. E é exatamente por ter essa aparência de ser boa demais para ser verdade que Jesus explica a razão da tamanha abrangência e generosidade da resposta de Deus às orações dos seus filhos. E para explicar isso, Jesus compara os seus discípulos com o próprio Deus. Aqueles discípulos de Jesus que estavam ouvindo as palavras de Jesus e que eram pais e mães, eles sabiam que eles jamais mediriam esforços para satisfazer as necessidades dos seus filhos. Eles sabiam disso, porque eles amavam seus filhos. É normal que um pai e uma mãe ame os seus filhos de tal modo que eles não medem esforços para satisfazer as necessidades dos seus filhos. Você jamais daria ao seu filho uma pedra caso ele tivesse te pedido um pão. Ô pai, ô mãe, eu tô com fome, tem como preparar aí uma fatia de pão com alguma coisa? Margarina? Sei lá? Ou fazer um sanduíche para mim? Um pai e uma mãe jamais pegariam uma pedra e diz, resolve a tua fome com essa pedra aqui. Não. Você jamais daria uma serpente caso o teu filho estivesse te pedindo um peixe. E a comparação que Jesus faz aqui é uma comparação de quanto mais
Se pais e mães humanos não medem esforços para satisfazer as necessidades dos seus filhos, quanto mais Deus, então. Porque Jesus fala aqui de pais e mães como sendo maus, né? Se pessoas que são maus, que fazem o mal contra outros, conseguem ser bons com os seus filhos, quanto mais então Deus, que não tem maldade alguma. Então, se pais e mães humanos não medem esforços para satisfazer as necessidades dos seus filhos, você acha que Deus mediria esforços para satisfazer as necessidades dos seus próprios filhos? Claro que não. Ou melhor, muito mais Deus não mediria esforços, né? Certamente a conclusão de Jesus aqui no versículo 11 é certamente Deus dará boas coisas. Eu não gosto dessa tradução aqui, Deus dará bens. Eu já vou explicar daqui a pouco porque eu não gosto dessa tradução. Certamente Deus dará boas coisas aos seus filhos quando estes lhe pedirem essas boas coisas. Esse texto, ele é fonte de esperança para muitos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo, ele é fonte de frustração para tantos outros filhos de Deus. Pronto. Se afastou. Esse texto é fonte de esperança para muitos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo ele é fonte de frustração para tantos outros. Por que frustração? Considere a tua própria experiência. Quantas coisas você pediu a Deus e não recebeu dele? Certamente nós não queremos e nem podemos duvidar da Escritura e nem das palavras de Jesus nesses versos. Mas como explicar tantas orações frustradas por uma resposta negativa da parte de Deus? Por acaso Jesus não afirmou que o que você pede a Ele, você recebe? Pedi, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Por que ocorreu então de você pedir e não receber? E você pediu e não recebeu? Eu quero chamar a tua atenção para o verso 11, especificamente a parte final desse verso, onde nós lemos: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. A ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia que nós usamos aqui, ela traduziu o adjetivo substantivado grego agathá, sim, é o nome da minha irmã, agathá, como bens. Essa tradução ela pode ocasionar o mal-entendido de que Jesus estivesse tratando meramente de bens materiais, porque é assim que nós usamos essa palavra, né? No nosso português corriqueiro, quando nós falamos de bens, nós pensamos em bens materiais. Então essa tradução aqui ela pode causar um mal-entendido de nós pensarmos que Jesus esteja se referindo a meramente bens materiais. No entanto, esse adjetivo substantivado, agathá, retoma a expressão anterior, domata agathá, que pode ser traduzido como boas dádivas ou boas coisas, né? Se nós lemos todo o versículo 11, se vós, pois, sendo mal sabeis dar boas coisas, boas dádivas, vocês sabem dar domata, agathá, né? Vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens. A primeira vez, lá no versículo 11, boas coisas, domata, agathá. Na segunda vez aqui, bens, Mateus só escreve o adjetivo agathá
porque ele está economizando espaço. Né? Ele sabe que quem está lendo o grego vai saber que o ágatha ali se refere a domata ágatha. Tá? Então, esse bens aqui são as mesmas boas coisas do início do versículo 11. A generosidade e abrangência da resposta de Deus às orações dos seus filhos diz respeito às domata ágatha. A generosidade e abrangência da resposta de Deus às suas orações diz respeito às coisas que Deus determinou que serão efetivamente boas para você no contexto específico no qual você vive. E para entender isso, a gente deve voltar à ilustração usada pelo próprio Jesus. Quem é que determina aquilo que é algo bom para uma criança? É a própria criança ou são os pais daquela criança? Quem é que tem a prerrogativa e a capacidade para determinar aquilo que é bom para a criança? São os pais ou é a própria criança? Certamente são os pais e não os filhos. E se ocorresse de teu filho recusando-se a comer pão, eu vou usar as imagens do pão e do peixe, porque é isso que Jesus usa aqui, né? Se o teu filho recusando-se a comer pão, no lugar do pão pedir algodão doce. E se o teu filho recusando-se a comer peixe, no lugar do peixe pedir bolachinha recheada. O que você faria? Perceba como teu filho facilmente se engana com respeito às coisas que são realmente boas para si. Ele pode pensar equivocadamente que algodão doce é melhor do que pão e que bolachinha recheada é melhor do que peixe. Mas é você que tem a prerrogativa e a capacidade para determinar o que é realmente bom para o teu filho. Deste modo, se o teu filho te pedir pão, você não dará uma pedra para ele, você dará pão. Mas se no lugar do pão ele pedir algodão doce, você não dará o algodão doce que ele pediu para você, né? Você dará o pão que ele não pediu. Ele pediu algodão doce, você não dará o algodão doce que ele pediu, você dará o pão que ele não pediu. Se o teu filho te pedir um peixe, você não dará uma serpente para ele, você dará o peixe. Mas se ele recusar o peixe, se ele dizer, não, eu não quero peixe hoje. No lugar do peixe eu quero bolachinha recheada. Você não dará a bolachinha recheada que ele pediu, e você dará o peixe que ele não pediu. Perceba então que quando os pedidos do teu filho conflitam com aquilo que você sabe ser melhor para ele, você não lhe dá aquilo que ele pede. Você dá a ele aquilo que é melhor para ele e que ele não pediu. Considere agora a frustração do teu filho ao não receber o algodão doce e nem a bolachinha recheada que ele pediu. Ele não vai ficar frustrado? Ele vai ficar frustrado. Ele vai dizer, eu pensei que o meu pai, eu pensei que minha mãe me amavam. E eu pedi algodão doce e eles não me deram algodão doce, eles me deram pão. Eu pedi bolachinha recheada e eles não me deram bolachinha recheada, eles me deram peixe. Eu pensei que eles me amavam. Eu pensei que eles queriam o melhor para mim. Eu pensei que eles queriam satisfazer as minhas necessidades. Nesse caso, a criança está confundindo necessidade com vontade ou com desejo.
Todo mundo tem desejo de algodão doce e bolachinha recheada, mas ninguém realmente tem necessidade de algodão doce e bolachinha recheada, né? Você jamais se consultará com um nutricionista e esse nutricionista vai passar lá na dieta: olha aqui, ó, de manhã eu quero que tu coma algodão doce e de meio-dia bolachinha recheada. Por quê? Porque não há nada ali que seja nutritivo para a pessoa. Então, uma coisa é desejar o algodão doce, é desejar a bolachinha recheada, outra coisa é ter necessidade. Todo mundo deseja, mas ninguém realmente tem a necessidade. Ninguém realmente precisa daquilo para sobreviver. Teu filho vai ficar frustrado. Ele não recebeu o algodão doce que ele pediu, ele não recebeu a bolachinha recheada que ele pediu. Faz sentido o teu filho se sentir frustrado? Do ponto de vista dele faz sentido, mas do teu ponto de vista, que sabe mais do que o teu filho, não faz um sentido, porque você não deu para ele aquilo que ele pediu, exatamente porque aquilo que ele pediu realmente não era o melhor para ele. É a falta de maturidade e sabedoria do teu filho que o faz pensar que algodão doce é melhor do que pão, que bolachinha recheada é melhor do que peixe. E é essa falta de maturidade e de sabedoria do teu filho que faz ele ficar frustrado contigo. Do mesmo modo, é a tua falta de maturidade e sabedoria espirituais que te faz pensar que aquilo que você pediu a Deus e não recebeu é melhor do que aquilo que Deus realmente te deu. A frustração que você sente é a mesma frustração que o teu filho sente. Que a causa dessa frustração é falta de maturidade e sabedoria. O que você não percebe, deixando agora a ilustração para trás, o que você não percebe é que aquelas coisas que você pediu a Deus e não recebeu, não era o pão que Deus queria te dar. Não era o peixe que Deus queria te dar. Você pensou que estava pedindo algo bom, mas na verdade você estava pedindo algo não doce. Você estava pedindo bolachinha recheada para Deus. E é Deus quem tem a prerrogativa e a capacidade para determinar o que é bom para você no contexto no qual você vive. Por essa razão é que Deus não te deu o algodão doce e a bolachinha recheada que você pediu a Ele, porque Ele sabe infinitamente melhor do que você aquilo que efetivamente é melhor para você. A tua frustração com Deus não é diferente da frustração do teu filho com você. E assim como você deseja que o filho amadureça e cresça em sabedoria, para que ele perceba que aquilo que você faz por ele é melhor do que aquilo que ele te pediu, o teu Deus e Pai também deseja que você cresça em sabedoria e amadureça para que você perceba que o que ele está fazendo por você é melhor do que aquilo que você pediu a ele. E de que modo você poderá amadurecer e crescer em sabedoria para saber o que Deus considera ser bom para os seus filhos? Através da Escritura. Que será pelo conhecimento e prática da Escritura que você descobrirá aquilo que Deus determinou como sendo as boas dádivas que Ele dará aos seus filhos.
É através da Escritura que você descobre, isso é uma daquelas coisas que Deus considera boas. Isso aqui é outra daquelas coisas que Deus considera boas. E à medida em que você for descobrindo, você vai orar. A tua oração será mais próxima da vontade de Deus. E quanto mais próxima a tua oração for da vontade de Deus, mais você receberá de Deus aquilo que você pede dele. Que você estará pedindo coisas para Deus que Deus, na sua palavra, diz que são coisas boas. E daí, como diz o ditado, juntou a fome com a vontade de comer. Você está querendo aquela coisa boa e Deus quer dar aquelas coisas boas para os seus filhos. Então é através da Escritura, porque será pelo conhecimento e prática da Escritura que você descobrirá aquilo que Deus determinou como sendo as boas dádivas que Ele dará aos seus filhos. Procure então na Escritura, isso aqui é importante, procure na Escritura aquelas promessas de Deus que se encaixam perfeitamente como solução para as circunstâncias adversas que você está enfrentando. Procure na palavra de Deus aquelas promessas de Deus que se encaixam perfeitamente como solução para os seus problemas. E tendo encontrado essas promessas, implore a Deus, em nome de Jesus, pelo cumprimento dessas promessas na tua vida. Pelo cumprimento dessas promessas nas circunstâncias que você está enfrentando, nas circunstâncias que te são adversas. Implore a Deus o cumprimento das suas promessas na tua vida. E você terá certeza que você está pedindo a Deus o melhor que você poderia pedir a Ele. E assim você poderá ter a certeza de que Ele te dará aquilo que você a Ele pede, porque você estará orando conforme a sua vontade. Você estará orando conforme as promessas dEle, que em Jesus são sim para todos aqueles que estão em Jesus, que estão em Cristo. Vou ler para vocês aqui 2 textos. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando você encontra algo na Escritura que Deus declara ser bom, e você concorda com Deus, você diz, realmente isso aqui é bom, eu vou pedir isso aqui para Deus. Você está orando a Deus conforme a sua vontade. Você está pedindo a Deus algo que Ele mesmo disse ser bom. E João diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Outro texto aqui, isso é 1 João 5, 13 e 15. Agora é 2 Coríntios 1, 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado por nós, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então, olha só, eu vou repetir aqui o que eu falei antes. Procure na Escritura aquilo que Deus disse que é bom. Procure na Escritura aquelas promessas divinas que se encaixam perfeitamente como solução para os seus problemas, e então
Tendo encontrado essas promessas, implore a Deus pelo cumprimento delas na tua vida. Implore a Deus pelo cumprimento delas nas circunstâncias que te são adversas. Ao orar dessa forma, você poderá ter certeza que você pedirá e te será dado, você buscará e encontrará, você baterá e a porta será aberta. Por quê? Porque você está pedindo conforme aquilo que Deus considera ser bom. Você está pedindo aquilo que Deus disse ser bom. Você está orando conforme as promessas de Deus. Ao orar conforme as promessas de Deus, ao orar conforme aquilo que Deus afirma ser bom, você jamais pedirá algodão doce no lugar do pão, você jamais pedirá bolachinha recheada no lugar do peixe. Deus quer que você tenha nele a mesma esperança que uma criança tem nos seus pais com respeito à provisão das suas necessidades. Uma criança que é amada pelos seus pais, ela sabe que os seus pais sempre farão o melhor para ela. E ela tem essa confiança. E é essa mesma confiança que você deve ter em Deus. Essa mesma esperança que você deve ter em Deus. Deus quer que você tenha nele a mesma esperança que uma criança tem nos seus pais com respeito à provisão das suas necessidades. É por isso que é necessário que você, tendo encontrado as promessas de Deus que solucionam as circunstâncias que te são adversas, você, como Davi, insista com Deus para que Ele te dê aquilo que você pede dele. Não apenas liste para Deus aquilo que você pede dele. Insista para que Ele te dê. Invista tempo pedindo que realmente Deus te dê aquilo que você a Ele pede, argumentando assim como Davi fez. Davi disse: ouve e atende a minha oração. Ele disse: inclina os teus ouvidos ao meu clamor, inclina os teus ouvidos aos meus pedidos de ajuda, aos meus gritos de ajuda. Não te calhes perante as minhas lágrimas. Assim como uma criança tem a confiança de aproximar-se dos seus pais e então insistir para que eles lhe deem aquilo que ela pede, você deve ter a confiança de, em nome de Jesus e pelo seu sangue, aproximar-se de Deus e insistir para que Ele te dê aquilo que você pede dele. Aquilo que Ele mesmo prometeu na sua palavra, como uma boa dádiva. Jesus demonstra que orar a Deus com confiança, com a confiança de ser seu filho, implica orar com perseverança e insistência. Eu peço que vocês me acompanhem até Lucas 11. Lucas 11 é uma passagem paralela a Mateus 7, mas Lucas acrescenta alguns detalhes aqui que não aparecem em Mateus, e Lucas acrescenta esses detalhes exatamente porque as circunstâncias nas quais Jesus falou essas palavras aqui são diferentes das circunstâncias nas quais Jesus falou as palavras registradas em Mateus 7. Porque a gente deve pensar o seguinte: Jesus era um pregador itinerante, né? Jesus ia de lugar em lugar pregando. Então é fácil entender que as pregações de Jesus muitas vezes serão iguais. Porque aquilo que ele pregou na Galileia, por exemplo,
não foi ouvido na Judéia. Aquilo que ele falou numa cidade não foi ouvida em outra cidade. Então, é fácil perceber como o ensino de Jesus era muitas vezes repetitivo. Então, aquilo que Mateus registrou em Mateus 7 foi dito no contexto do Sermão do Monte. O que Jesus fala agora em Lucas 11 foi dito em outro contexto, é por isso que aqui nós temos outros detalhes que não aparecem em Mateus 7. Nos primeiros 4 versos de Lucas 11, nós temos a oração do Senhor, mais popularmente conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Após ensinar essa oração aos seus discípulos, entre os versículos 5 e 9, nós temos uma parábola que Jesus conta, e essa parábola demonstra a necessidade de ser perseverante e insistente na oração. Então, Lucas 11, versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 13, tá? Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois se um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tem que apresentar-lhe. Se ele não respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar, digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? É interessante que aqui Jesus coloca o Espírito Santo, né? E não boas dádivas ou boas coisas. Por que Jesus faz isso? Em Mateus 7, nós temos uma declaração genérica de Jesus dizendo que Deus dará boas coisas, boas dádivas aos seus filhos quando eles lhe pedirem essas boas dádivas. Aqui Jesus foca no Espírito Santo porque a melhor dádiva que Deus pode dar a alguém é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é o exemplo da melhor coisa que Deus pode dar a alguém. É por isso que aqui nós encontramos o Espírito Santo. Mas aquilo que Jesus fala antes aqui se aplica a todas as demais boas coisas que Deus quer dar aos seus filhos. Antes, nós afirmamos que talvez você não recebeu de Deus aquilo que pediu a Ele, porque você não estava pedindo algo que Deus considerava realmente bom. No lugar de pão, você pediu algodão doce, no lugar de peixe, você pediu bolachinha recheada. Mas talvez você até mesmo estivesse pedindo algo que Deus considerasse bom, ou que Deus considera bom. O problema foi que você o problema é que você não foi perseverante e insistente nas suas orações a Deus. É importante nós observarmos o cenário criado por Jesus aqui. Você está batendo numa porta, pedindo auxílio, e a pessoa responsável por abrir a porta já demonstrou que ela não está disposta a te atender. Se você literalmente estivesse batendo na porta de alguém, ou então batendo palmas, ou então tocando a campainha, se você literalmente estivesse batendo numa porta, e de dentro da casa a pessoa gritasse e dissesse: vai embora, eu não quero atender ninguém, o que você faria? Se você literalmente estivesse fazendo isso, batendo na porta de alguém e alguém gritasse de dentro da casa, te mandando embora, porque ela não está com paciência de atender ninguém naquele momento. Você provavelmente pararia de bater, né?
É falta de educação. Você está batendo na porta da pessoa, você está batendo palmas à frente do portão, você está tocando a campainha da pessoa e a pessoa já gritou lá, vai embora, não quero atender ninguém agora. Você vai continuar tocando a campainha, você vai continuar batendo palmas, você vai continuar batendo na porta? Não, é falta de educação fazer isso, né? Você simplesmente desiste e vai embora. O homem da parábola não desistiu. Ele não aderiu a essa etiqueta nossa de boa educação. Ele não desistiu, ele insistiu, ele perseverou em continuar batendo na porta. Ele sabia que ele estava incomodando o dono da casa, ele sabia disso, mas ele não se importou. Ele pensou, não estou nem aí se eu estou te incomodando, eu preciso dos pães. Eu não estou preocupado se tu já está deitado na cama, não estou preocupado que a tua casa não tem soalho e é chão batido e tu já lavou os pés e se tu te mandar da cama vai sujar os pés e depois tu vai ter que ter todo o trabalho de te lavar de novo. Eu não estou nem aí com isso, eu preciso dos pães. Dane-se a boa educação, eu preciso dos pães. Ele perseverou e insistiu em incomodar o seu vizinho, até que, por tanto incômodo, o vizinho se obrigasse a abrir a porta e lhe dar aquilo que estava sendo pedido. Muitas vezes nós oramos a Deus, nós oramos um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E tudo que nós recebemos de Deus é o silêncio. Nada acontecendo. Não acontece nada. Ou, se acontece alguma coisa, a situação fica pior do que ela estava. Você jamais pode pensar que o silêncio de Deus, ao não te dar imediatamente o que você pede dele, significa que Deus esteja te dizendo não. E é isso que normalmente nós fazemos. Nós interpretamos o silêncio de Deus como Deus dizendo, não quero te dar isso. Vai embora, para de me incomodar. Nós interpretamos o silêncio de Deus como Deus dizendo não. Mas Jesus está dizendo, nessa parábola, que nós jamais devemos entender o silêncio de Deus como um não. O silêncio de Deus não é o não de Deus. O silêncio de Deus é a forma que Deus tem de demonstrar para você pelo menos 2 coisas. Talvez Deus demonstre outras coisas para você através do seu silêncio, mas pelo menos 2 coisas Deus demonstra a você com o seu silêncio. A primeira delas é o quanto você confia nele como teu pai. E a segunda é o quão indispensável é para você aquilo que você pede dele. Vamos começar por esse último, tá? Será que realmente você considera indispensável o que você pede a Deus? Eu não estou perguntando se realmente é indispensável. Eu estou perguntando se você realmente considera ser indispensável aquilo que você pede de Deus. Vamos voltar à parábola contada por Jesus aqui. Mas eu vou modificar a parábola um pouquinho, tá? Você e outra pessoa estão sozinhos andando por uma rua deserta. Nessa rua deserta só tem uma casa, tá?
e os celulares de vocês estão sem carga. Isso quer dizer que vocês não têm como entrar em contato com ninguém. De repente, a pessoa que está com você começa a convulsionar violentamente. Ela cai no chão, ela começa a convulsionar. O que você faz? Você corre em direção à única casa dessa rua e você começa a gritar por ajuda. Né? Porque você pegou o celular, estava sem carga, você pegou o celular da pessoa ali, estava sem carga, não tinha o que fazer, você vai, corre para a única casa daquela rua e você pede ajuda. O que você fará se quem estiver na casa recusar a te atender? O que você fará se a pessoa disser lá de dentro, olha, eu não quero me incomodar? O que você faz? Se você resignado aceitar aquela resposta negativa e não mais insistir nos pedidos de ajuda, o que a tua desistência diz acerca do teu amor pela pessoa que está no chão convulsionando? A tua desistência diz que você realmente não ama aquela pessoa, né? A tua desistência diz que aquela pessoa não é indispensável a você e que ela não te fará falta se ela vier a morrer, né? Agora, se você realmente ama aquela pessoa, você vai continuar insistindo para que quem está naquela casa te atenda e te ajude. Se aquela pessoa que está no chão convulsionando realmente é indispensável para você, você não vai aceitar um não como resposta. Você vai continuar insistindo com a pessoa, você vai continuar, você vai gritar, você vai dizer, eu estou com meu amigo ali, ele está convulsionando, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu venha aqui e me ajude, eu estou sem carga no meu celular, eu preciso que tu chame alguém para ajudar, chama ajuda para nós. E a pessoa vai estar dizendo, não, eu não quero me envolver, eu não quero saber disso, e você vai continuar insistindo com ela. Agora, se você diz, ah, tá bom, desculpe te incomodar, aí você volta lá para a pessoa que está convulsionando e diz, olha, eu pedi ajuda lá, mas o cara não quis ajudar, né? Eu vou ficar aqui te assistindo enquanto tu convulsiona. Deus muitas vezes adia a resposta à tua oração, ficando em silêncio, exatamente para que você saiba o quão realmente você considera indispensável aquilo que você pede dele. Deus sabe o quão indispensável você considera. Ele sabe, ele quer que você saiba disso. Ele quer que você saiba o quão realmente é importante aquilo que você está pedindo. Ele quer que você saiba o quanto você considera ser importante aquilo que você está pedindo. Considere todas as orações que você começou a fazer a Deus e então desistiu depois de um tempo. Talvez você estava orando para que os problemas que você enfrenta no casamento fossem resolvidos. Talvez você estava orando a favor da salvação dos teus filhos e para que os teus filhos aprendessem a tomar decisões sábias, decisões que estivessem de acordo com a palavra de Deus. Talvez você estivesse orando a favor da salvação da tua família, salvação dos teus amigos. Você fez essas orações por 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses, e talvez você insistiu nessas orações por 6 meses. Mas depois de 6 meses de silêncio, você desistiu. Você estava orando pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelos seus familiares e amigos. E depois de 6 meses, você desistiu. Será que o teu casamento realmente é importante para você? Você desistiu depois de 6 meses.
Será que os teus filhos são importantes para você? Você desistiu depois de 6 meses. Será que a tua família, os seus amigos são importantes, são indispensáveis para você? Porque você desistiu depois de 6 meses? Você estava lá na porta pedindo ajuda, a pessoa disse, eu não vou te ajudar. Você disse, tá bom então, obrigado. Obrigado pela atenção. E foi embora. A tua desistência demonstra que realmente para você o teu casamento não é grande coisa assim. O teu casamento acabar, acabou. Se os teus filhos se perderem, vai fazer o quê? Se a tua família, os seus amigos se perderem também, Deus sabia que você não estava dando tanta importância assim ao assunto, e é por isso que Deus ficou em silêncio por 6 meses, para que você percebesse que de fato não estava dando tanta importância assim ao assunto. E a prova é que depois de 6 meses você desistiu. Ou é isso, ou então você não confia em Deus como teu pai. Ou é isso, ou essas coisas não eram, ou você, no fundo, de fato, não considerava essas coisas importantes e indispensáveis, ou você não confia que, como teu pai, Deus está pronto a responder abrangente e generosamente às orações dos seus filhos. Porque se você confiasse que Deus, como pai, está pronto a responder de forma abrangente e generosa às suas orações, você continuaria insistindo em pedir aquilo que você pedia. Alguns poderiam argumentar, não, se tu tem confiança em Deus, de que Deus é o teu pai, e de que Deus quer o melhor para você, e de que Ele vai fazer o melhor para você, você só oraria uma vez e depois cessaria. Não é isso que Jesus ensina aqui. Jesus ensina que quando alguém tem a confiança de que Deus, como pai, quer fazer o melhor para os seus filhos, essa pessoa insiste. A gente não pode romantizar a fé em Deus. Eu percebi que as mulheres, nos seus relacionamentos amorosos com homens, elas cometem alguns erros. As mulheres às vezes pensam assim, quer saber, eu estou me incomodando com isso que o meu marido está fazendo. Mas eu não vou falar nada, porque se ele me ama, ele vai perceber que ele está me incomodando. Se ele realmente me ama, ele vai saber que tem alguma coisa errada comigo, que eu não estou gostando disso. Agir dessa forma é pedir para o casamento começar a dar problemas no casamento, né? Por quê? Porque a mulher tem essa visão romântica de que se o meu marido me ama, ele vai saber. Às vezes o marido sabe, outras vezes não. Né? Porque o homem não tem capacidade de ler os pensamentos e os sentimentos da sua esposa. Se ela não diz nada para ele, como ele poderia saber? E daí a gente pega essa romantização do relacionamento entre homens e mulheres e transfere para Deus. Ah, não, Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o que faz, e Deus me ama, eu sou filho dele. Então, se ele realmente quer o melhor para mim, basta que eu ore apenas uma vez, e eu tenho confiança de que, tendo orado apenas uma vez, Deus vai fazer aquilo que é melhor. Não é isso que Jesus ensina aqui. Jesus ensina que a pessoa que confia em Deus como seu pai,
vai continuar insistindo com Deus. Ao desistir de orar com perseverança e insistência, você está dizendo a si, a Deus e a todas as pessoas ao teu redor o seguinte: eu sabia que Deus não queria me dar isso aqui que eu pedi a Ele. Eu sabia. Por isso que eu só pedi uma vez, na verdade, ou duas ou três. Eu sabia que Ele realmente não queria me dar. Ou talvez você tenha desistido de orar pelas duas razões ao mesmo tempo. Por não confiar em Deus como Pai e por efetivamente não considerar indispensável o que você pede a Ele. Independentemente do caso, qual é a solução? E eu já adianto aqui que não existe solução mágica. A solução está na Escritura, especificamente no estudo da Escritura e na aplicação prática daquilo que você estudou e aprendeu. À medida em que você entende e obedece à Escritura, aplicando a Escritura às circunstâncias da tua vida, a tua cosmovisão, a tua visão de mundo, a forma como você entende e interpreta a realidade, será transformada de modo a você priorizar o que a Escritura prioriza. Como consequência, você passará a considerar indispensáveis as mesmas coisas que Deus considera indispensáveis. Deste modo, você jamais desistirá de orar pelos problemas do teu casamento. Não importa que você orou por 6 meses e só houve silêncio da parte de Deus. Não, porque você sabe que o casamento, quando um homem se casa com uma mulher, aquele relacionamento se torna indispensável aos olhos de Deus. Antes, você orou por 6 meses e desistiu. Por quê? Porque a tua cosmovisão não é semelhante à cosmovisão da Escritura. Você não está entendendo a realidade da mesma forma como Deus entende a realidade. Mas à medida em que você estuda, entende, obedece e pratica a Escritura, à medida em que você aplica a Escritura às circunstâncias da tua vida, a tua cosmovisão começa a ser mudada de modo que as tuas prioridades começam a mudar. E aquilo que Deus considera indispensável torna-se aquilo que você também considera indispensável, de modo que quando você estiver orando pelo teu casamento, pelo teu cônjuge, quando você estiver orando pelos teus filhos, quando você estiver orando pela tua família, pelos teus amigos, você não vai desistir de orar. Mesmo que durante 6 meses houve apenas silêncio. Mesmo que durante 1, 2, 3, 4, 5 anos houve apenas silêncio da parte de Deus, você não desiste de orar, porque agora você prioriza o mesmo que Deus prioriza. O silêncio de Deus jamais te levará a desistir de orar a favor daquilo que Deus considera indispensável para os seus filhos. Em adição a isso, à medida em que você entende a Escritura e a obedece, aplicando as circunstâncias da tua vida, a tua confiança em Deus como Pai crescerá. O que significa que o silêncio de Deus jamais te levará a duvidar de Deus como o teu Pai. Por conseguinte, você jamais permitirá que o silêncio de Deus te leve a pensar que Ele, como teu Pai, não está pronto a responder abrangente e generosamente às suas orações. Você jamais pode pensar que o silêncio de Deus, ao não te dar imediatamente aquilo que você pede a Ele, significa que Ele está dizendo não. Você jamais pode interpretar o silêncio de Deus como não.
O silêncio de Deus é Deus te convidando a perseverar e insistir. Eu usei o verbo convidar aqui, mas enquanto eu falo para vocês, eu percebi que eu deveria ter usado o verbo ordenar. O silêncio de Deus é Deus te ordenando a perseverar e a insistir naquilo que você pede a Ele. Só existem duas coisas que devem te fazer parar de orar. Ou o recebimento daquilo que você pede a Deus, ou a morte. Só isso pode te levar a parar de orar. Recebeu aquilo que Deus, aquilo que você pediu a Deus, ou você morreu. Fora essas duas coisas, enquanto você não receber de Deus o que pede a Ele, e enquanto você estiver vivo, seja perseverante e insistente na oração. Por meio de palavras, então, implore a Deus o fim das circunstâncias que te são adversas. Deus, no entanto, ordena que você vá além da oração. Porque você deve sim orar, implorando a Ele o fim das circunstâncias, por Ele ordenadas e por você enfrentadas. Mas além de usar palavras em oração, você deve, por meio de ações práticas, implorar a Deus o fim dessas circunstâncias. Após orar a Deus, essa afirmação eu já usei em pregações passadas. Após orar a Deus, você deve se apresentar a Deus como a resposta dele às orações que você a ele faz. Você é responsável diante de Deus por todas as orações que faz a ele. De modo que quando você ora a Deus pela solução de um problema, você deve se apresentar a Deus como a solução daquele problema. Como você acha que Deus julga o casal que ora a Ele a favor do seu casamento, mas que continua se portando de forma errada? O marido ora a favor do casamento, mas ele continua desobedecendo a Escritura com respeito às suas funções e responsabilidades como marido. A mulher ora a favor do seu casamento, mas ela continua sendo uma péssima esposa. Ela continua não cumprindo as suas responsabilidades como esposa no casamento. Como você acha que Deus julga esse casal? Deus julga esse casal como hipócrita, né? E com as suas palavras, eles afirmam querer um casamento próspero, um casamento feliz. Com as suas palavras, eles dizem isso. Mas com as suas ações, eles se recusam a aplicar tudo que a Escritura tem a dizer acerca do tema. Então Deus os considera hipócritas. Deus está lá no céu ouvindo a oração, e Deus está dizendo, tá bom, vocês querem um casamento feliz, né? Vocês querem um casamento próspero. Por que vocês não obedecem a minha palavra, então? Por que vocês não obedecem a minha palavra, então? Por que vocês continuam fazendo tudo errado? Vocês dizem que querem um casamento feliz, mas vocês continuam fazendo tudo errado. Como você acha que Deus julga os pais que oram a favor dos seus filhos, mas não se dão ao trabalho de criar os filhos na doutrina e administração do Senhor? Deus julga esses pais como hipócritas. Porque com as suas palavras eles dizem, eu quero que os meus filhos sejam tementes a Deus, mas com as suas obras, eles demonstram não se importar com o estado espiritual dos seus filhos.
Então, de novo, está Deus lá no céu ouvindo a oração. Ah, vocês querem que os filhos de vocês temam a mim, né? Então, por que vocês não ensinam os filhos de vocês a temerem a mim? Por que quando chega na hora de ir no culto público, de repente, hoje a gente não vai porque o pai e a mãe estão cansados, a gente fez isso e fez aquilo, então a gente não vai no culto hoje. Vocês estão orando para terem filhos tementes a mim, mas vocês não estão fazendo nada para que os filhos de vocês sejam tementes a mim. Deus julga esses pais como hipócritas. A oração feita por uma pessoa que não quer se dar o trabalho de buscar e implementar as soluções que a Escritura oferece para as suas circunstâncias é uma oração que já nasceu morta. Eu vou repetir, porque eu gostei dessa... Quando eu escrevi isso aqui, eu pensei, isso aqui... Eu gostei dessa definição. A oração feita por uma pessoa que não quer se dar o trabalho de buscar e implementar as soluções que a Escritura oferece para as suas circunstâncias é uma oração que já nasceu morta. E uma oração natimorta é uma palavra, né, de um feto natimorto é uma criança que nasceu morta, né? Uma oração natimorta jamais será respondida por Deus. Deus não responde orações que já nascem mortas. Por que não? Como Deus poderia salvar um casamento da falência se nem o homem, nem a mulher estão dispostos a buscar e implementar as soluções que a Escritura oferece para o seu casamento quase falido? O casamento está a caminho da falência. O casal está orando para que não chegue à falência. Mas como Deus pode salvar esse casamento? Se um dos dois está disposto a buscar e implementar as soluções que a Escritura oferece para os problemas deles. Como Deus poderia trazer salvação e edificação aos filhos? Salvação e edificação aos filhos de pais que não estão dispostos a educar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor? Deus não responde orações que já nascem mortas. Deus não responde orações que são feitas por pessoas que não estão dispostas a buscar e implementar as soluções que a Escritura oferece. Orar a Deus pela solução de um problema sem a disposição, sem a prontidão para buscar e implementar as soluções, é a mesma coisa, voltando à introdução, é a mesma coisa de você estar dirigindo o carro, percebe que o pneu furou e você começa a orar a Deus para que Deus resolva o problema. Mas você não sai do carro, você não pega o step, você não pega o macaco, você não faz nada. Como eu disse na introdução, pode ocorrer situações em que Deus realize um milagre? Pode. Mas normalmente não é assim que Deus faz. Até porque, voltando à questão do casamento, qual é o milagre num casamento? Um casamento que está a caminho da falência. O problema, o que está conduzindo o casamento à falência é o fato de que nem o homem, nem a mulher estão obedecendo à Escritura.
É por isso que o casamento deles está ruim. Se eles estivessem obedecendo a Escritura, o casamento deles não seria ruim. Seria um bom casamento. O problema é que nenhum dos dois está obedecendo a Escritura. Então, o que é que deve, qual é o milagre que Deus deve fazer para que aquele casamento ali seja recuperado? É os dois começarem a obedecer a Escritura. Esse é um milagre que vai salvar o casamento, né? Mas como os dois vão começar a obedecer a Escritura, se nenhum dos dois está disposto a obedecer a Escritura? Aí não há casamento que se resolva. Por meio de ações práticas, implore a Deus o fim das circunstâncias adversas por você enfrentadas. De que modo? Busque na Escritura as soluções para essas circunstâncias e então implemente essas soluções. Coloque essas soluções em prática. Não importam as circunstâncias adversas que você está enfrentando. A palavra de Deus tem a solução para essas circunstâncias. A questão é o quão disposto, o quão pronto você está para estudar a Escritura e buscar nela essas soluções. E então a questão passa a ser o quão disposto e pronto você está para implementar essas soluções. A sabedoria dos antigos de que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, é uma observação fiel e sóbria da vida. Mas essa observação permanece incompleta, porque ela não diz nada acerca da tua responsabilidade. Não há mal que nunca acabe, desde que você faça algo a respeito. E o que você fará a respeito das circunstâncias que te são adversas? Por meio de palavras e ações práticas, você implorará a Deus o fim dessas circunstâncias. Amém.